Meu nome é Lucas, e se eu tinha alguma dúvida sobre onde eu estava na minha família, elas foram apagadas no dia em que descobri sobre o testamento. Não foi nenhum momento dramático em que meus pais deram a notícia a eles mesmos. Não. Eu descobri completamente por acidente, por pura idiotice. Aconteceu alguns meses atrás, quando eu estava na casa deles, a mesma casa que eu os ajudei a pagar nos últimos 5 anos. A hipoteca, as idas ocasionais ao supermercado, até mesmo consertando coisas ao redor do lugar. Eu era quem mantinha tudo junto, enquanto meu irmão Carlos não fez absolutamente nada. E quando digo nada, é nada mesmo. Nenhum emprego, nenhuma responsabilidade, apenas relaxando esperando que a vida lhe entregasse tudo em uma bandeja de prata, o que aparentemente meus pais ficaram muito felizes em fornecer naquele dia. Eu estava ajudando meu pai com alguma papelada porque, como de costume, nenhum deles se incomodou em descobrir como fazer as coisas sozinhos. Ele me pediu para abrir alguns documentos para ele, um monte de coisas legais e financeiras. E eu não pensei 2 vezes sobre isso até que vi uma pasta rotulada como Plano Estadual e Testamento e Última Vontade, ali na pilha. Agora, normalmente, não bisbilhoto, mas a curiosidade levou a melhor sobre mim. Afinal, eu era o único a garantir que eles mantivessem um teto sobre suas cabeças. Não era exatamente fora de linha imaginar como as coisas estavam organizadas para o futuro. Então, eu a abri. Foi quando vi as palavras que fizeram meu estômago embrulhar tudo. E eu quero dizer tudo. Iria para Carlos, a casa, suas economias, seus bens, nenhuma menção a mim, exceto por algumas linhas genéricas sobre amar seus 2 filhos igualmente. Sim, claro. É por isso que eles garantiram que seu filho de ouro herdaria tudo, enquanto o sol realmente os mantinha à tona. Nem mesmo recebeu uma nota de rodapé. Eu me senti um idiota ali. Eu estava me esforçando ao máximo por eles, garantindo que suas contas fossem pagas em dia, garantindo que eles nunca tivessem que se preocupar com comida, enquanto eles se sentavam e planejavam um futuro onde eu não receberia absolutamente nada. E Carlos, ele não era apenas preguiçoso, ele tinha direito. Ele nunca levantou um dedo para ajudá-los, nunca contribuiu com 1 centavo, mas de alguma forma ele os convenceu de que ele merecia tudo. Talvez porque ele era o filho mais novo, talvez porque eles sempre o mimaram. Talvez porque ele sabia exatamente como manipulá-los. Qualquer que fosse o motivo pelo qual eles fizeram sua escolha, eu fiquei ali sentado, olhando para o papel, minha mão tremendo de uma mistura de raiva e traição. Há quanto tempo eles planejaram isso? Eles sempre pretenderam que eu fosse apenas sua rede de segurança financeira gratuita, sem nada em troca. Eles alguma vez apreciaram o que eu fiz por eles. Eu não tinha ideia de quanto tempo estava sentado lá. Mas, eventualmente, meu pai percebeu que eu não estava escaneando qualquer coisa. Ei, Lucas, o que está demorando tanto? Ele perguntou, voltando para a sala. Eu nem me preocupei em esconder o testamento. Eu o levantei e olhei bem nos olhos dele. Então é assim? Eu disse, minha voz de forma enervante acalmou tudo para Carlos. Depois de tudo o que fiz por você, o rosto do meu pai ficou pálido por 1 segundo. Mas então ele suspirou como se eu fosse uma criança fazendo birra. Lucas, não é o que você pensa. Ele realmente disse isso. Eu surtei porque parecia muito claro para mim. Eu tenho pago sua hipoteca, ajudando com as compras, consertando a casa, enquanto Carlos não faz nada, e você ainda decidiu que ele é o único que importa. O pai parecia desconfortável, mas em vez de realmente se explicar, ele apenas murmurou. É complicado. Era isso. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de justificação. Além dessas 2 palavras inúteis, apenas uma desculpa fraca e um olhar expectante. Como se ele estivesse esperando que eu desistisse e voltasse a ser seu caixa eletrônico pessoal. Eu deveria ter saído ali mesmo, mas eu queria ouvir isso. Dos 2, então, chamei minha mãe. Quando ela entrou e viu o testamento em minhas mãos, a reação dela não foi muito melhor. Ela pelo menos teve a decência de parecer culpada, mas as palavras que saíram de sua boca fizeram meu sangue ferver. Lucas, querido, você não precisa da herança. Ela disse gentilmente, como se estivesse me fazendo um favor. Você tem um bom emprego, você é independente.
Carlos, bem, ele luta. Nós só queremos ter certeza de que ele está sendo cuidado. Esse foi o momento em que algo dentro de mim estalou. Eles nem estavam lá. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e em suas mentes era completamente justificado. Eles passaram, anos permitindo a preguiça de Carlos, e agora estavam planejando recompensá-lo, entregando-lhe tudo, enquanto eu era jogado de lado como uma reflexão tardia. Eu respirei fundo, cerrei meu maxilar e coloquei a pasta na mesa. Entendi, eu disse, minha voz assustadoramente calma, feliz por saber onde estávamos. Então, me virei e saí de casa, ignorando seus protestos enquanto batia a porta atrás de mim. Eles tinham tomado sua decisão, agora era hora de eu tomar a minha. Eu não voltei para a casa deles depois disso. Eu não liguei. Eu não fiz check-in. Pela primeira vez em anos, eu os deixei lidar com seus próprios problemas. Se eles precisassem consertar algo, eles poderiam descobrir. Se precisassem de mantimentos, poderiam encontrar o caminho até a loja. E o mais importante, se a conta da hipoteca aparecesse, bem, eu não era mais quem pagava. O silêncio durou cerca de 2 semanas. No começo, acho que eles presumiram que eu estava apenas fazendo beicinho e voltaria rastejando como sempre. Talvez eles esperassem que eu me acalmasse e me desculpasse por ousar questionar a decisão deles. Mas quando os dias continuaram passando sem nenhuma palavra minha, e mais importante, sem ajuda financeira, você poderia praticamente sentir a mudança na atitude deles. Então, uma tarde, meu telefone vibrou. Papai mandou mensagem dizendo que os impostos sobre a propriedade estavam vencidos. Era isso. Não, ele não mandou mensagem. Ei, como você está? Não, desculpe pelo que aconteceu, não. Nós realmente apreciamos tudo o que você fez. Apenas uma mensagem fria e transacional, como se eu ainda fosse a cama ambulante que eles poderiam acessar quando quisessem. Eu olhei para a tela por um momento, quase divertido com o quão previsíveis eles eram. Eles realmente pensaram que poderiam simplesmente exigir dinheiro como se nada tivesse acontecido? Que eu manteria fazendo a minha parte como sua rede de segurança financeira, mesmo depois que eles deixaram claro que eu era descartável. Eu rapidamente digitei de volta. Tenho certeza de que Carlos vai cuidar disso, já que a casa é dele e tudo. Levou exatamente 5 minutos antes que minha mãe ligasse. Deixei tocar. Então, outra mensagem chegou. Minha mãe mandou mensagem. Lucas, por favor, não seja assim, precisamos conversar. Agora eles queriam conversar. Agora que suas contas estavam se acumulando e a realidade estava finalmente dando um tapa na cara deles. Esperei 1 hora antes de responder, não há nada para falar. Você fez sua escolha, agora você pode viver com isso. Imaginei que seria o fim do dia. Eu tinha deixado minha posição bem clara. E não havia uma única parte de mim que se sentisse culpada por isso. Mas então Carlos decidiu entrar na conversa. Sua mensagem chegou tarde naquela noite. No segundo em que vi seu nome aparecer no meu telefone, eu sabia que seria algo desagradável. Carlos mandou mensagem. Cara, por que você está sendo uma rainha do drama? Não é grande coisa. Apenas ajude-os como você sempre faz. Eu quase ri. Não é grande coisa. Ele estava realmente agindo como se eu não tivesse o direito de ficar bravo com isso? Eu respondi. Não acho que você tem tudo sob controle, já que você é o favorito em tudo. Carlos mandou mensagem. Oh, meu Deus, você está seriamente bravo com a vontade? Cresce, cara. É só dinheiro. Agora era só dinheiro. Agora que era dele para herdar, de repente não importava. A hipocrisia era espantosa. Eu atirei de volta. Então você não se importaria em usar parte desse dinheiro para pagar a hipoteca, certo? Silêncio. Alguns minutos depois, minha mãe me mandou mensagem. De novo, dessa vez entrando no modo de viagem de culpa total. Minha mãe mandou mensagem. Lucas, nós, seus pais, família, cuidam uns dos outros. Nós fizemos tanto por você enquanto crescia, e agora você está nos abandonando. Eu tive que respirar fundo para me impedir de jogar meu telefone do outro lado da sala. E abandoná-los. Eu passei anos garantindo que eles nunca tivessem que lutar enquanto mimavam Carlos e recompensavam sua preguiça. E agora, que eles finalmente tinham que lidar com as consequências de suas próprias decisões, eu era o cara mau. Eu não estava caindo nessa, não dessa vez.
Eu respondi: Você deixou claro que eu não fazia parte da família quando me deixou de fora do testamento. Agora Carlos pode cuidar de você. Eu poderia imaginar minha mãe suspirando dramaticamente com isso. Ela sempre teve um talento para agir como a vítima, mesmo quando ela era a errada. Alguns minutos depois, meu pai enviou outra mensagem e esta me deixou furioso. Papai mandou mensagem: Não estamos pedindo muito, apenas o suficiente para cobrir a hipoteca por mais alguns meses até descobrirmos as coisas. Não seja egoísta. Egoísta? A palavra fez meu sangue ferver. Eu os estava socorrendo há anos, sacrificando meu próprio dinheiro, tempo e energia para tornar suas vidas mais fáceis. Eu tinha feito tudo o que um bom filho deveria fazer. E como eles me retribuíram? Garantindo que eu não recebesse nada em troca. E agora que eu finalmente estava me defendendo, eu era o egoísta? Eu cerrei meu maxilar, respirei fundo e digitei de volta. Não terminei. Então desliguei meu telefone. Eles tinham feito sua escolha. Agora eles iriam viver com isso. O silêncio durou um dia. Eu sabia que meus pais não desistiriam tão facilmente, mas eu não esperava o que aconteceu a seguir. Na manhã seguinte, acordei com uma notificação no meu telefone, um pedido de transferência bancária. Eu franzi a testa, desbloqueando meu telefone para verificar se era da minha mãe. Ela realmente tinha me enviado um pedido de dinheiro, como se eu fosse um caixa eletrônico. O valor, $3.500. Eu olhei para ele incrédulo, quase rindo da audácia. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação. Apenas uma exigência fria e descarada, do valor exato que eles precisavam para cobrir sua hipoteca vencida. Eles nem estavam mais pedindo, estavam apenas assumindo que eu cederia. Eu recusei sem hesitação. Nem mesmo 5 minutos depois, meu telefone tocou. Era a mamãe. Eu deixei tocar. Então veio outra mensagem. Mamãe mandou mensagem. Lucas, eu sei que você viu o pedido. Por que você recusou? Demorei para responder porque não é minha responsabilidade. Tente, Carlos. Outra ligação foi recusada. Depois outra mensagem de texto. Mamãe mandou mensagem. Vamos perder a casa se você não nos ajudar. Ah, agora era uma emergência. Depois de todos esses anos me tratando como uma carteira ambulante, agora eles estavam finalmente enfrentando as consequências. Eu respondi: Talvez você devesse ter pensado nisso antes de decidir que eu não importava. Alguns segundos depois, papai entrou na conversa. Papai mandou mensagem. Lucas, você realmente vai deixar seus pais se tornarem sem teto? Isso realmente me fez rir alto. A manipulação foi tão descarada que era quase engraçado. Eles não estavam quebrados, não estavam prestes a ser jogados nas ruas. Eles só não queriam mergulhar em suas próprias economias, porque estavam tão acostumados comigo cobrindo tudo. Eu os ignorei pelo resto do dia. Naquela noite, eu recebi uma mensagem de texto do Carlos. Carlos mandou mensagem. Cara, apenas envie o dinheiro para eles logo. Você está fazendo disso um problema maior do que é. Eu cerrei meu maxilar. Esse pequeno idiota realmente pensou que poderia me dar um sermão? Eu digitei de volta. Você quer dizer o mesmo dinheiro que você está herdando? Por que você não envia? A resposta dele veio rápido. Carlos mandou mensagem. Você sabe que eu não tenho esse tipo de dinheiro agora. Ah, então agora era sobre acessibilidade? Ele estava perfeitamente bem comigo drenando minhas contas, mas no segundo que chegou a vez dele, de repente ele não tinha nada a oferecer? Eu respondi: Acho que é melhor você descobrir então, mano. Você é quem eles escolheram. Sem resposta. Fui para a cama me sentindo estranhamente em paz, como se eu tivesse finalmente me libertado de anos de prisão. Mas no dia seguinte as coisas pioraram. Eu estava no trabalho quando recebi uma chamada da recepção do meu apartamento. Lucas, seus pais estão aqui. Quase deixei meu telefone cair, mas ela hesitou antes de acrescentar. Eles estão dizendo que é uma emergência e que você não atenderá as ligações deles. Meu Deus, eles apareceram no meu apartamento só porque parei de pagar as contas deles? Respirei fundo, apertando a ponta do meu nariz. Por favor, não os deixe subir. Não os estou esperando. Houve uma pausa estranha, eles estão sendo meio agressivos.
Cerrei minha mandíbula. Não me importo, eles podem ir embora. Desliguei e imediatamente recebi uma mensagem da mamãe. Lucas, nós estamos lá embaixo. Abra a porta sem perguntas, sem explicações, apenas mais uma exigência. Eu não respondi. Outro texto da mamãe. Lucas, não vamos embora até você falar conosco. Eu exalei bruscamente, levantando da minha mesa. Eles não iriam recuar. Bem, eu estava prestes a dar uma lição a eles. Eles não iriam esquecer. Peguei minhas chaves e desci as escadas, meu sangue fervendo. Eu não estava com medo, estava furioso. A audácia dessas pessoas de aparecer na minha casa sem ser convidado, exigindo dinheiro, como se eu fosse seu caixa eletrônico pessoal, nem mesmo um telefonema primeiro, nem mesmo um pedido de desculpas sem entusiasmo, apenas uma emboscada completa. Eles realmente pensaram que poderiam simplesmente me encurralar e me submeter como se eu fosse uma criança ingênua. Eu abri a porta e lá estavam eles, minha mãe, meu pai e, claro, Carlos, todos parados em uma pequena formação compacta, como se estivessem prestes a encenar uma intervenção familiar. Minha mãe estava com os braços cruzados. Sua expressão clássica de desapontamento parecia trancada e carregada. Meu pai estava parado rígido, as mãos nos bolsos. Sua expressão era uma mistura de frustração e direito, como se ele não pudesse acreditar que eu estava realmente fazendo isso com ele. E Carlos, o pequeno sanguessuga, teve a coragem de parecer entediado, como se toda essa situação fosse apenas um pouco inconveniente para ele, como se ele não fosse a razão de tudo isso estar acontecendo. Quando minha mãe me viu, fez um teatro completo. Lucas, finalmente precisamos conversar. Eu me inclinei contra o batente da porta, braços cruzados. Não, vocês precisam ir embora. Ela piscou, como se fisicamente não pudesse compreender o que eu acabara de dizer. Com licença. Você me ouviu? Minha voz estava calma, controlada, mas firme. Você não pode simplesmente aparecer no meu apartamento exigindo dinheiro. Isso é loucura. Meu pai soltou um risinho áspero. Você realmente vai nos deixar perder a casa por causa de um rancor mesquinho? Eu soltei uma risada fria. Rancor mesquinho? Oh, você quer dizer aquele em que você decidiu que eu era bom o suficiente para pagar suas contas, mas não bom o suficiente para estar no seu testamento? Aquele rancor. Minha mãe engasgou segurando o peito como se eu tivesse acabado de dar um tapa nela. Lucas, isso não é justo. Nós só fizemos o que achamos que era melhor para a família. Inclinei minha cabeça. Melhor para a família? Você quer dizer melhor para o Carlos? Eu parei e olhei para o silêncio pesado que tomou conta do ambiente, até que Carlos, que estava estranhamente quieto até aquele momento, finalmente falou. Olha, cara, eu nem quero me envolver nisso. Eu não pedi por isso. Me virei para ele, finalmente me soltando. Não, você só senta e pega tudo o que é entregue a você. Você tem 28 anos, Carlos. Consiga um maldito emprego. O rosto dele ficou vermelho. Cara, que diabos, darei um passo mais perto. Você me ouviu. Você quer herdar a casa, comece a agir como um dono de casa. Você quer ser o filho de ouro, comece a pagar suas malditas contas. Eu cansei de ser seu banco pessoal. Carlos desviou o olhar, de repente muito interessado na calçada. Minha mãe pegou uma respiração profunda, recalibrando sua viagem de culpa. Lucas, ele é seu irmão. Balancei a cabeça. Sim, e eu o apoiei por mais tempo do que você nunca. O rosto do meu pai escureceu. Você está sendo egoísta. Eu ri uma risada genuína e real. Oh, isso é rico vindo de você. Gesticulei entre eles. Vocês dois decidiram que o Carlos merecia tudo, e eu não merecia nada. Agora que é hora de pagar o preço por essa escolha, vocês estão tentando me manipular para consertar isso para vocês. Não vai acontecer. A voz da minha mãe afiou. Nós pensamos que você seria maduro sobre isso. Levantei uma sobrancelha. Maduro? Você quer dizer aceitar calmamente que eu fui traído e continuar pagando suas contas? Porque vamos ser realistas. Era isso que vocês queriam. Meu pai deu um passo à frente, tentando pairar sobre mim como ele costumava fazer quando eu era criança. Lucas, nós criamos você. Nós alimentamos você, vestimos você, te demos tudo. O mínimo que você pode fazer é nos ajudar agora. Eu olhei ele bem nos olhos. Eu já fiz por anos.
e vocês me retribuíram me cortando o laço. O lábio da minha mãe tremeu. Nós pensamos que você entenderia. Eu exalei, balançando minha cabeça. Oh, eu entendo perfeitamente. Eu entendo que eu nunca fui família para vocês. O silêncio novamente, mais pesado, mais sufocante. Eu me virei para Carlos, que ainda estava fingindo ser invisível. E você? Qual é a sua desculpa? Você teve anos para crescer, para colocar sua vida em ordem para contribuir. Mas você não fez, porque sabia que eles cuidariam de você. Carlos finalmente explodiu. Você só esperava que eu intervisse, hein? O que você quer que eu diga, cara? Eu não pedi por isso. Eu balancei a cabeça lentamente. Certo, você não perguntou. Você apenas se beneficiou. Sua boca abriu. Então, fechou. Nada. Ele não tinha nada. Mãe tentou uma última viagem de culpa. Lucas, nós somos uma família. Uma família cuida uns dos outros. Eu a encarei por um longo momento antes de responder. Exatamente, então por que você não cuidou de mim? Ela congelou, sem palavras, sem resposta, nada. Soltei um suspiro lento, me sentindo mais leve do que em anos. Terminamos aqui. Eu me virei e voltei para dentro, fechando a porta atrás de mim antes mesmo de voltar para o meu sofá. Meu telefone vibrou. Uma nova mensagem do papai. Uau, depois de tudo que fizemos por você, você realmente vai nos abandonar? Eu sorri, digitando volta não, você me abandonou. Estou finalmente aceitando. Cliquei em enviar. Então eu bloqueei os números deles, mas não tinha ideia de que bloquear seria apenas o começo de uma tempestade. Menos de um dia depois que eu os bloqueei, comecei a ver postagens no Facebook. Meus pais nunca foram os maiores conhecedores de tecnologia, mas com certeza sabiam como expor suas queixas online, especialmente quando estavam se sentindo hipócritas. No começo, pensei que era só mais uma de suas atitudes dramáticas, mas quanto mais eu rolava pelos feeds deles, mais eu percebia que isso não era só sobre eu não ajudar mais com as contas. As postagens eram disfarçadas de amor familiar, mas eram tiros velados contra mim. Minha mãe postou algo sobre como ela não criou seu filho para ser tão egoísta e como a verdadeira família ajuda uns aos outros, não importa o que aconteça. Alguns dos seus amigos comentaram sobre como eu era uma decepção e tão desconectado do que realmente importa. Então meu pai entrou na conversa com sua própria postagem. A família nunca deve virar as costas quando você precisa deles. A maioria de nós deu tudo aos nossos filhos, e é assim que somos recompensados. Meu filho, que deveria estar nos ajudando em nossos anos dourados, escolheu nos abandonar. Ele me marcou, adicionando um comentário passivo-agressivo. Espero que você esteja feliz no final. Mas o verdadeiro problema veio de Carlos. Eu deveria saber que ele entraria no drama. Ele compartilhou uma postagem cheia de falsidades. Algumas pessoas pensam que família é apenas sobre dinheiro. Elas não entendem que família é sobre amor e sacrifício. Eu faria qualquer coisa pelos meus pais, mas algumas pessoas simplesmente não entendem. Ele até deu uma alfinetada disfarçada em mim. Eu queria que algumas pessoas pudessem aprender o que realmente significa ser família. Eu amo meus pais e sou grato por tudo o que eles fizeram. Foi isso que foi meu ponto de ruptura. Eu sentei lá, olhando para a tela em descrença. Como tinha chegado a esse ponto? Eles mudaram toda essa situação, me fizeram o vilão. O filho egoísta que não estava disposto a apoiar seus pais sacrificiais. O filho que não apreciava todo o amor que eles me deram ao longo dos anos. Como eles puderam? Eu sempre fui aquele que trabalhou duro, aquele que contribuiu, aquele que nunca reclamou. Eu tive que engolir o fato de que, de alguma forma, eles se convenceram de que estavam certos. Agora, estavam dizendo a todos que eu era o problema. Eu não queria reagir imediatamente. Dei um passo para trás, organizei meus pensamentos e esperei por algumas horas. Queria ter certeza de que não estava apenas precipitando algo por raiva. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia que não podia deixá-los escapar impunes. Se eles iam arrastar meu nome pelo lamaçal, eu iria esclarecer as coisas. Então, peguei meu telefone e comecei a digitar. Abri minha própria conta no Facebook, a que mantinha para amigos próximos e para a minha verdadeira família, e postei uma longa atualização. Não estava interessado em jogar o jogo deles.
Não queria ficar atolado em um ciclo de vingança e picuinha. O que eu queria fazer era contar a verdade. Aqui está o que escrevi. Sei que fiquei quieto nos últimos dias, mas não consigo ficar quieto mais. Minha família tem compartilhado muitas coisas online sobre mim que simplesmente não são verdadeiras. Eles me retrataram como o vilão, o egoísta que se recusa a ajudar meus pais em momentos de necessidade. Estou aqui para esclarecer as coisas. Sempre ajudei minha família desde o momento em que consegui um emprego. Fui eu quem ajudou a pagar as contas e a apoiá-los de todas as maneiras que pude, mas chega um ponto em que você não pode continuar dando sem ser respeitado. Ao longo dos anos vi meus pais favorecerem. Carlos recebendo tudo. A casa, o dinheiro, a atenção. Enquanto isso, esperava-se que eu continuasse dando sem nunca ser considerado igual. Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar lendo isso e pensando, bem, é assim que a família funciona, mas aqui está a verdade. A família deve ser uma via de mão dupla. Quando descobri que meus pais deixaram tudo para Carlos em seu testamento, percebi o quão unilateral todo esse relacionamento tinha sido. Eles nem me consideraram, nem por um momento. Eles deixaram claro que sou apenas a pessoa com quem eles podem contar quando as coisas ficam difíceis, mas nunca a pessoa que eles realmente querem por perto, a menos que seja conveniente para eles. Por anos eu fui quem financiou o estilo de vida deles. Paguei férias, contribuí para contas e até ajudei com coisas como impostos da casa e fui tratado como um plano B. Estou farto. Não sou apenas uma carteira da qual eles podem tirar dinheiro, sempre que precisam. Sou um ser humano e mereço respeito. Ganhei o direito de ser tratado como se fosse importante, não apenas quando eles precisam de algo de mim. Quanto ao Carlos, é hora de ele crescer. Ele tem 28 anos e nunca trabalhou um dia na vida. Ele nunca assumiu a responsabilidade por nada. Meus pais o deixaram por tanto tempo que não é surpresa que ele seja o favorito deles. Mas aqui está a questão. Ele teve tempo de sobra para organizar sua vida e agora é hora de ele se sustentar sozinho. Para todos que têm acompanhado esse drama e apoiado meus pais, vocês precisam entender que sempre há dois lados em cada história. Sim, a família é importante, mas também é sobre respeito mútuo. Eu já dei o suficiente por toda a vida e não estou me desculpando por dar um passo para trás. Isso não é eu dando as costas para a família. Isso é eu finalmente escolhendo a mim mesmo. E para meus pais desejo o melhor a vocês, mas cansei de ser seu capacho. Cliquei em postar e imediatamente senti uma sensação de alívio. Pela primeira vez na minha vida, eu estava contando ao mundo a verdade sobre minha família, sobre como eles se aproveitaram de mim por anos, como sempre esperaram que eu fosse a única a salvá-los, sem nunca pensar no que eu precisava. Eu não ia deixar a narrativa deles controlar minha vida mais. As reações foram instantâneas. Algumas pessoas com quem eu não falava há anos se apresentaram para expressar seu apoio. Alguns dos meus primos, amigos dos meus pais, até mesmo alguns parentes distantes curtiram a postagem, me enviando mensagens privadas, dizendo que sentiam muito pelo que eu tinha passado. Foi tão libertador, finalmente, ter a verdade lá fora, não estar mais sobre as viagens de culpa e comportamento manipulador. Mas então veio a reação. Meus pais e Carlos ficaram furiosos. Carlos me mandou uma mensagem. Você é um traidor. Você realmente tinha que expor tudo? Negócios assim. Você não tem respeito pela família. Papai me ligou praticamente gritando no telefone. Você arruinou tudo, Lucas. Você vai se arrepender disso. Vai se arrepender de nos cortar. Vai se arrepender de virar as costas para sua própria família. Mas eu não me arrependi nem por um segundo. Eu bloqueei todos eles. Eu estava farto. E pela primeira vez na minha vida, eu estava livre. Livre do controle tóxico que tinha sobre mim por tanto tempo. Conforme os dias passavam, eu podia sentir o peso saindo dos meus ombros. Eu estava farto de ser tratado como menos do que eu sou. Estava farto de ser aquele que sempre era esperado para resolver os problemas de todos os outros. Agora eu finalmente tinha a liberdade de viver minha própria vida nos meus termos. Então não, eu não me sinto mal por cortá-los. Eu mereço algo melhor. Eu ainda mereço.
E de agora em diante, estou escolhendo me cercar de pessoas que me apreciam pelo que eu sou, não pelo que eu posso dar a elas. É hora de seguir em frente para sempre, e eu vou me importar com o que você pensa nos comentários abaixo. Agora me diz, como você lidaria com uma situação onde, após anos ajudando financeiramente seus pais, você descobrisse que eles deixaram toda a herança para um irmão seu que nunca fez nada para contribuir? E você acredita que a lealdade e o apoio incondicional à família devem ser recompensados com reconhecimento e respeito? Ou a obrigação de ajudar financeiramente deve ser algo mais equilibrado e justo entre os membros da família? Escreve aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre isso. Se gostou da história, não esquece de clicar em curtir e se inscrever no canal.